É possível ainda ajuizar a ação? Resposta: sim, é possível ajuizar a ação, tá? Pode ingressar com a ação ainda? Como o Supremo julgou o fundamento que vai ser aplicado para todos os estados, até que todos os estados adaptem as suas legislações, vai um tempo. Enquanto isso, o que vocês podem fazer? Ajuizar a ação para que o cliente de vocês também tenha direito, porque essa foi uma decisão que não se aplica para todo mundo de forma imediata. Vai se aplicar a todas as pessoas que tiverem ação judicial, até que as legislações dos estados sejam modificadas para ficar em conformidade com o entendimento do STF. Não sabemos quanto tempo isso vai demorar. E vamos lá, gente, faz umas 2 semanas, mais ou menos, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-horário aqui das 5 horas, nós fizemos uma aula explicando para vocês o que é a tese da seletividade, né? Quais são os fundamentos jurídicos, a origem desse tema, né, que foi julgado pelo STF na semana retrasada, e que definiu que os estados não podem instituir alíquotas de ICMS para serviços de telecomunicações e para energia elétrica em patamar superior à alíquota interna do ICMS, né? E o que acontece no caso de energia elétrica e telecom? As alíquotas normais dos estados giram em torno de 25%, chegando em 30% de alíquota em alguns estados, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? E aí, na nossa aula de sexta-feira passada, eu dei um desafio para vocês cumpriram o desafio, e eu falei que eu ia liberar o material com a inicial da tese da seletividade, com a lista de documentos e com a planilha de cálculo. Contudo, o que aconteceu de lá para cá? Na própria sexta-feira, o Supremo começou a julgar a modulação dos efeitos. O que quer dizer modulação dos efeitos, para quem não sabe? Então, quer dizer, em relação aos efeitos temporais dessa tese para fins de pedidos de restituição, tá? E aí, o que aconteceu, gente? O Supremo, na sexta-feira, começou a julgar a partir de quando que vão ser os efeitos temporais dessa decisão que definiu que a alíquota do ICMS não pode ser para energia elétrica e telecom superior à alíquota interna, tá? Em relação aos efeitos temporais, no tempo, ou seja, a partir de quando que vai ser legítimo aos contribuintes pleitearem o passado, pleitearem a restituição dos valores que recolheram indevidamente no passado, tá? O que começou-se a ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Um dos ministros, o ministro Dias Toffoli, entendeu que a limitação no tempo deve se dar a partir da publicação da ata de julgamento dessa decisão de mérito, dessa decisão que entendeu que a alíquota precisa, né, ser a alíquota máxima tem que ser equivalente à alíquota interna do Estado, tá? E o que isso aconteceu? Na sexta-feira, essa ata foi divulgada e hoje saiu, né, para quem atualizou hoje o andamento do processo, já está constando lá no processo a publicação dessa ata. O que aconteceu? Publicou a ata e daí já começou a pipocar em mensagens no meu direct. Professora, e agora? Vale a pena ainda entrar com a ação? Aí, o que aconteceu? Ontem à noite eu estava organizando documentação para vocês e eu pensei bem, antes de divulgar, divulgar inicial, divulgar cálculo, divulgar lista de documentos, eu preciso fazer alguns esclarecimentos para vocês poderem utilizar esses documentos da melhor forma possível e com as cautelas devidas, ok? Então, o que aconteceu? Primeira pergunta que surge, né? É possível ainda ajuizar a ação? Resposta: sim, é possível ajuizar a ação, tá? Pode ingressar com a ação ainda? Pode. Letícia, tem risco? Olha só, de qualquer forma, gente, vamos pensar o seguinte. O Supremo julgou um caso relacionado à legislação do Estado de Santa Catarina, certo? A legislação do Estado de Santa Catarina estabelece alíquotas progressivas de ICMS para energia elétrica e alíquota fixa
no caso de serviços de telecomunicações, tá? A alíquota aqui é de 25%, máxima, né, no caso da energia elétrica, e a alíquota de telecom 25%, quanto a alíquota interna de Santa Catarina é 17%, sendo que a alíquota mínima, no caso de energia, é de 12%, ok? Como o Supremo julgou o fundamento que vai ser aplicado para todos os estados, até que todos os estados adaptem as suas legislações, vai um tempo. Enquanto isso, o que vocês podem fazer? Ajuizar a ação para que o cliente de vocês também tenha direito, porque essa foi uma decisão que não se aplica para todo mundo de forma imediata. Vai se aplicar a todas as pessoas que tiverem ação judicial, até que as legislações dos estados sejam modificadas para ficar em conformidade com o entendimento do STF. Não sabemos quanto tempo isso vai demorar. Vamos pegar o exemplo do ICMS no diferencial de alíquota. O Supremo já julgou faz mais de um ano, né? Faz mais de um ano que o Supremo já julgou. Desculpa, diferencial de alíquota não. A incidência do ICMS entre operações interestaduais do mesmo contribuinte, tá? Com o mesmo contribuinte, em relação a estabelecimentos diferenciados do mesmo contribuinte. O STF já julgou faz mais de um ano, se não me engano, foi setembro de 2020. E até hoje, as legislações estaduais não estão adequadas. Até hoje, os contribuintes que querem se beneficiar dessa ação, dessa tese, precisam ajuizar a ação, tá? Então, no caso aqui dessa tese da seletividade para energia elétrica e telecomunicações, a mesma coisa, ajuizem, peçam a repetição do indébito, porque não sabemos o que o Supremo vai julgar. Porque ele começou a julgar na sexta-feira a questão dos efeitos temporais, contudo, na própria sexta-feira o julgamento já foi suspenso. Então, gente, o que acontece? Em relação a quem ajuizar a ação, vai ter o seu direito de pelo menos, ter essa equiparação das alíquotas de forma dali do ajuizamento para frente. Do ajuizamento para trás, não sabemos, porque o Supremo pode limitar os efeitos, como foi a sugestão do ministro Dias Toffoli, a partir da publicação da ata de julgamento. A publicação saiu na sexta-feira. Foi disponibilizado hoje a notícia no processo, mas Diário Oficial de sexta, tá? Então, quem ajuizou até sexta-feira tem uma chance maior de ter a restituição garantida, tá? Mas se os ministros decidirem qualquer outra coisa, mesmo esses que ajuizaram ainda tendem a ter esse direito também, terem esse direito à restituição limitado. Tá? Mas também pode ser que o Supremo venha julgar uma outra data no futuro. Vamos julgar a partir da publicação do acórdão desse tema. Vamos entender que quem ajuizar a ação até a data da publicação do acórdão vai ter o direito à restituição dos últimos 5 anos. Então, a gente não sabe. Então, o que vocês têm que fazer? Ajuiza a ação o quanto antes, tá? Ajuiza o quanto antes. A gente correu para ajuizar tudo na sexta-feira, só que teve cliente que resolveu que estou aguardando a assinatura do contrato. Então, não consegui ajuizar na sexta-feira. Vou ajuizar agora, com o cliente sabendo, de repente você não consiga a restituição do passado, mas pelo menos já garante o teu direito. Segunda situação que vocês têm que ter em mente, gente, empresas que sejam indústrias, tá? Indústrias que estejam no lucro real, tá? Ou independente, tá? Indústrias, de uma forma geral, contribuintes de ICMS, que recolham ICMS, elas têm direito a se creditar da despesa da energia elétrica na razão do que essa despesa de energia elétrica é apropriada para a indústria, para a parte da operação ali, do chão de fábrica. Tá? Então, em relação às indústrias contribuintes do ICMS que se creditam da despesa de energia elétrica, talvez não seja vantajoso você pedir a restituição. Por quê? Porque elas já tomaram como crédito de ICMS o valor dessa despesa, tá? Pelo menos até uma proporção. Ali, Letícia, tem que avaliar a proporção. Sim, você tem que avaliar a proporção para ver se compensa, tá? Mas tomem cuidado em relação a clientes que sejam indústrias. Antes de vocês
podem até pedir a restituição, não tem problema nenhum, mas na hora de operacionalizar isso, vocês têm que ver, tem que tomar cuidado com o fato de indústria ter direito, pela legislação de ICMS, a se creditar em relação à despesa de energia elétrica. Tá bom? Segundo ponto, empresas que estejam no lucro real, tá? Tudo que é repetição de indébito no lucro real tem reflexo no resultado. Então, a pessoa recebe de um lado, mas tem que tributar o valor, o que isso incrementa no resultado da empresa. Então, é outro cálculo para fazer. Claro, o tributo vai incidir sobre uma parcela desse ganho, dessa repetição de indébito, mas vai incidir tributo, tá bom? Nas empresas lucro real vai incidir tributo. Isso lá na frente, quando transitar em julgado, quando você for fazer a liquidação de sentença, se você vai levar para precatório ou se você vai fazer pedido de restituição, tá? Outro ponto aqui, muitos potenciais clientes de vocês, tá? Potenciais clientes de vocês que têm direito a essa restituição do ICMS estão no Simples Nacional. Estando no Simples Nacional, você tem que pedir no mandado de segurança não a compensação, porque muitas vezes não vai ter o que compensar, tá? Vamos pensar que está no Simples Nacional e ou está no lucro presumido, não é contribuinte do ICMS. Então, você tem duas situações. Se for lucro presumido, não contribuinte do ICMS, mas que tem uma despesa de energia ou de telecom relevante, que vale a pena ajuizar a ação, você não vai pedir a compensação, porque não tem o que compensar, já que ele não é contribuinte. Você vai ter que pedir o que? A restituição dos valores. Isso já na tua inicial, tá bom? Então, você vai ter que, primeiro, entender quem é o seu perfil de cliente. Ele é um prestador de serviço, ele é contribuinte de ICMS, se ele for contribuinte de ICMS, ele é indústria, tá? Se ele for contribuinte de ICMS no Simples Nacional, a apropriação dele é muito menor, então tem que ver se vale a pena fazer compensação ou pedir a restituição, tá? Então, leve em consideração isso, tá bom?